Seja bem-vindo, bem-vinda. Entra, pega um café, fica à vontade, bora bater um papo. Eu sou Dani Lui e esse é o Café com Business, um podcast sobre desenvolvimento pessoal, negócios e empreendedorismo. E hoje a gente recebe meu grande amigo, Thiago Tico. O Thiago é coach, educador físico, trabalhou e escreveu um livro com ninguém menos do que Joel Moraes, o grande Joel J, que eu sigo e admiro demais. E aqui no Café com Business a gente vai direto ao ponto. Thiago, fala pra gente, quem que é o Thiago Tico? O Thiago Tico é um cara que veio de uma família muito humilde, né? Meu pai é baiano, ele veio da Bahia para o estado de São Paulo e no início, logo quando ele chegou aqui no estado de São Paulo, ele trabalhou como cortador de cana, depois foi trabalhar na parte de colheita de laranja. Então esse sou eu, essa é a minha origem, é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. E eu sempre cresci com esse mindset de que eu não poderia fazer muitas coisas, um mindset muito voltado para a escassez, que é muito que a Carol Dweck fala no livro dela. Então tem um mindset fixo e um mindset de crescimento. Na minha família, na minha casa, na onde eu cresci, no meu ambiente, era um mindset fixo, total. Então a minha família sempre falou pra mim, você não pode fazer faculdade porque você não tem Engraçado condição. que eu cresci no mesmo ambiente. Eu acho que a maioria das pessoas cresce num ambiente de mindset fixo e limitador, né? Sim, sem dúvida, Dani, sem dúvida. Então esse sou eu, cara. Eu vim de uma origem muito pobre, porque tem diferença de pobre e de humilde. E tem uma galera que tem medo de falar, eu vim de uma origem pobre. Falar, eu vim de uma origem humilde, mas quando você veio de uma origem pobre, você tem que falar, e eu vim de uma origem muito pobre. Então meu pai, quando veio para o estado de São Paulo, trabalhou como cortador de cana, minha mãe trabalhou como empregada doméstica, então esse é o Thiago Tico de verdade. E depois? Depois de tudo isso, depois desse mindset fixo, aí eu fui estudar, eu cursei educação física, e foi muito power pra mim, porque logo quando eu comecei eu não tinha condição de fazer. Por que educação física? Porque eu trago um histórico de atleta, eu sou ex-atleta, eu joguei basquete até o juvenil, e aí por isso que eu escolhi a educação física. Tá. Entendeu? Tá, legal. E a gente veio desse mindset fixo, então meu pai sempre falava, não tem como fazer, é muito difícil, a faculdade é muito cara, apesar de ele um dia querer que eu fizesse, mas sempre tive esse mindset fixo. Tá. Entendeu? E aí depois eu fui estudar, fui fazer educação física, mas assim, é aquela frase, quem quer dá um jeito, né, meu? Eu acredito muito nessa frase e eu não tinha como fazer... Dá um jeito ou dá uma? Ou dá um jeito ou dá uma? Desculpa. Uma desculpa. Mas não de fato, você não deu desculpa. Você não deu desculpa na tua origem, nas dificuldades. Você deu um jeito de fazer. Sim. Quer dizer, você acredita que tinha algo dentro de você que te impulsionava para frente, apesar desse ambiente limitador? O que você atribui? O desejo de ser além daquilo que talvez estava destinado para você? Dani, eu atribuo isso a uma força que, quando eu era mais novo, eu via muito meu pai chegar, todo sujo assim da roça, com o facão aqui na lateral. Então isso era muito forte para mim. E eu acreditava que um dia eu poderia mudar a história. Apesar do ambiente não ser favorável, né, de ser um ambiente ali é muito difícil, talvez você não consiga, a gente não tem como pagar. Por diversas vezes eu ouvi da minha mãe, a gente não tem como pagar uma faculdade para você. Então, como fala o Caio Carneiro, você tinha uma insatisfação positiva. Isso era aí. Uma insatisfação, mas não era um peso, você não carregava isso como um grande peso, ela era positiva, ela te fez desenvolver o desejo por mudança. Justamente, maravilhoso. Isso. E é isso que o pessoal que está assistindo a gente, que tem um mindset fixo, que talvez o ambiente que você cresceu... Explica um pouquinho essa diferença de mindset fixo e de desenvolvimento, porque nem todo mundo leu o livro da Carol Dweck. Então vou falar pra você, se você não leu o livro da Carol Dweck, chama Mindset. Nesse livro, ela explica a diferença do fixo, né? É incrível, e do mindset de aprendizado, o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela pessoa que sofre da síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, sempre assim, eu vou morrer assim. Então esse é o mindset fixo. E o mindset de crescimento é aquela pessoa que não está feliz com aquilo, que escuta, mas absorve aquilo e aí consegue expandir. Então essa é a diferença do fixo e do aprendizado.
O mindset de aprendizado é o que a pessoa precisa para ter sucesso. E daí, de onde você acha que veio esse mindset teu de desenvolvimento? Dani, o mindset de desenvolvimento veio para mim de fato mesmo quando eu conheci o Joel. Porque eu fiz a faculdade, mas depois eu fui fazer uma pós-graduação e aí eu conheci o Joel J e ele foi o cara que abriu, expandiu o meu mindset, cara. Por quê? Conta essa história. Conta como foi trabalhar com ele e conta assim, qual foi o maior aprendizado que você teve junto com ele? Primeira coisa, o Joel é uma máquina. O cara é uma máquina, meu. E assim, trabalhar com ele me ensinou muitas coisas de verdade. A gente começou a trabalhar junto em 2014, se eu não me engano, foi a época que eu tava na FMU. E depois de lá pra cá a gente ficou Ele ainda estava junto. na educação física nessa época? Ele estava dando aula na pós-graduação ainda. Tá. Isso. Tá. Ele dava aula lá, mas na época ele trabalhava pro Instituto Neymar. Tá? E ali foi onde eu descobri o mindset de crescimento. Porque é um cara que vinha falando muito de sucesso. E depois eu li o livro dele, O Sucesso é Óbvio, que é um livro incrível, eu adoro esse livro. E depois que eu li esse livro, que aí eu fui perceber que, pô, o sucesso é óbvio mesmo. Essa frase é dele, faz total sentido. Faz total sentido. Faz total sentido. Tá, e qual foi o maior aprendizado que você teve com o Joel? Que você fala assim, não, isso aqui foi um negócio que eu aprendi com o Joel e isso mudou minha vida, isso virou a chave. Né? Tem aquelas coisas de a gente convive com uma pessoa e às vezes tem uma coisa que aquela pessoa fala ou alguma experiência que a gente vive que a gente fala, meu, aquilo foi minha virada de chave. Assim, eu sempre busquei, né, que é o que a programação neurolinguística fala, para você modelar as pessoas. Então eu sempre busquei modelar o Joel. Então o que ele faz? Modelar é copiar? Não. Com o que é modelar? A modelagem é um princípio da PNL, que aí você busca tudo aquilo que a pessoa tem de positivo e aí você corre atrás de fazer com que esses atributos você consiga trazer para próximo de você. Então, como a gente convivia, como a gente estava muito próximo... Posso só te fazer uma pergunta? Porque eu ouço muito das pessoas modelar e copiar. Eu queria que você falasse pra gente a diferença entre uma coisa e outra, porque eu ouço muita gente falar assim, mas você começa a modelar outras pessoas, você vai perdendo sua essência, você vai deixando de ser quem você é pra querer ser uma outra pessoa. E a gente sabe que não é isso, mas eu queria que você comentasse qual que é a diferença, por que é muito válido modelar e por que a gente nunca vai perder a nossa essência? Primeiro porque a essência está totalmente relacionada com valores, né? Então se você modela uma pessoa, não quer dizer que você vai ser igualzinho àquela pessoa, idêntico àquela pessoa. E que se uma hora ela pisar fora da linha, você vai pisar atrás, isso, né? E que vai contra os seus valores, né? Perfeito. Então não tem essa divergência, tá? Então os valores é seu, o que você vai pegar, a modelagem é você pegar o que é bom da pessoa. Então você vai trazer, por exemplo, se você quiser modelar a Dani, quais são os comportamentos que a Dani tem, que ela conseguiu chegar até tal ponto e trazer esses comportamentos. Por exemplo, eu vi que o Joel lia 1 hora por dia, então eu comecei a ler 1 hora por dia. Comecei a ler 1 hora por dia. Tipo isso. É tipo isso, é essa linha. Você modela todo o comportamento positivo que você quer e através dessa modelagem você vai se transformando também, você vai mudando a forma que você pensa, os seus comportamentos, as suas atitudes. Essa é a modelagem, tá? E a outra que você falou é da cópia, né? De ficar copiando a pessoa. A diferença, né? De modelar e copiar. Tá, a diferença é que assim, quando você copia muito uma pessoa, você perde a tua essência. Então, se eu ficar te copiando, isso não é uma coisa verdadeira. É diferente da modelagem. Tá. Entendeu? Então tem essa diferença. Modelar uma coisa e copiar uma coisa, que copiar, inclusive... Eu não indico ninguém ficar copiando o outro. Quer dizer, copiar, eu começo a imitar. Você literalmente, eu começo a imitar você, isso. eu começo a falar do jeito que você fala, eu começo a me vestir do jeito que a pessoa se veste, eu começo a ir nos lugares que ela vai, mas sem propósito. Eu acho que também tem relação com propósito, né? Isso, justamente. Por exemplo, aquela pessoa... às vezes um educador físico, uma educadora física tem o corpo que eu gostaria de ter. Então eu vou conversar com ela, vou perguntar quais são os hábitos que ela tem e vou procurar modelar aqueles hábitos que vão me fazer
chegar naquele corpo, justamente, sem necessariamente precisar copiar essa fulana. E, assim, e deixar de ser, deixar de ser a Dani, Lui. Isso aí. E assim, o que é importante ficar muito em ênfase é que o copiar a pessoa é algo que é difícil de você fazer, porque a gente está falando da modelagem, mas a modelagem é o processo mental, entendeu? Então é como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa reage perante a diversidade, entendeu? Isso é interessante. Essa é a grande sacada que tem ali por detrás. Então como que é o comportamento? Através do pensamento. Por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento positivo relacionado a dinheiro, como que essa pessoa pensa? O que essa pessoa faz? O que ela não faz? Entendeu? Então esse é, pra mim, é a chave da modelagem. Show. E aí, o que foi que o Joel te deixou como maior aprendizado no seu processo de modelagem, de modelar o Joel e de, sem dúvida nenhuma, ter feito uma baita de uma escolha? Né? Eu não sei se foi... Eu não acredito em sorte. Eu também não. Eu também não acredito em sorte. Eu acredito na teoria da causa e efeito, do Nassim Taleb. E da oportunidade para quem está preparado. Isso. Né? Isso é a sorte, a oportunidade de aparecer para quem está preparado. Então, assim, você deu a sorte de cruzar o caminho com o Joel e eu quero saber qual foi o grande aprendizado que você teve com ele. O grande aprendizado que eu tive com ele é de você nunca esquecer de onde você veio. Nunca esquecer de onde você veio, independente de onde você veio, você nunca deixar para trás a tua história. Ou seja, a tua essência. A tua essência. Quem você verdadeiramente é. É isso aí. Maravilhoso. E daí é o seguinte, vamos passar um pouquinho o tempo, né, da tua história, da tua vida. Aí você decidiu empreender e quebrou. Justamente. Conta pra gente, como é que foi quebrar no teu primeiro empreendimento? Dani, isso é muito difícil, porque assim, ali tinha muitos sonhos, né? Então, meu pai me ajudou muito. Sempre tem, né? Sempre Todo mundo que vai empreender coloca uma carga muito grande de sonho, de desejo que aquilo dê certo e talvez até uma carga tão grande que de repente acaba atrapalhando. Não sei se foi o que aconteceu com você, mas eu queria que você me contasse. Não foi tanto assim o que aconteceu comigo, mas... É que você coloca tanto tempo, tanto esforço da tua vida, a tua família te ajuda, tá todo mundo ali por trás querendo... O que foi esse teu empreendimento, esse teu primeiro empreendimento? Eu abri um estúdio de emagrecimento. Tá. Então, na época, eu trabalhava como personal trainer, e aí nessa academia onde eu trabalhava tinha muita demanda. E aí eu tive uma sacada. Eu falei, claro. Existe uma necessidade aqui, não atendida. Isso. Vamos resolver. E aí eu abri um estúdio de emagrecimento nichado, né, para mulheres. Tá. Então eram mulheres que queriam emagrecer. Show. E ali a gente começou os trabalhos ali e tal. E depois de um tempo eu quis sair para mim poder estender essa linha. Entendeu? Sair, você fala da linha de frente da empresa. Eu quis sair da linha de frente, justamente. Tá. E aí eu quis sair para mim poder... Porque eu li um livro do... Se eu não me engano... O dono da Wizard, Carlos Wizard. Carlos Wizard. Isso. Eu li um livro dele. E ele é um livro que chama... Alguma coisa ao milhão, um negócio assim. E lá ele fala, se você quer ter só um gado, porque tem aquele ditado, né? O que engorda o boi é o olho do dono. Aí ele fala, se você quiser ter um boi só. Aí eu falei, caramba, legal. Aí eu pensei assim, de fato. E eu falei, eu vou sair da frente, coloco alguém e vou dando suporte. Vou ampliar o negócio. E vou ampliar o negócio. Tá. Mas, cara, depois eu senti mesmo na pele que no começo ali, principalmente nos primeiros 2 anos, o dono tem que estar na frente. Não era a hora, né? Não era a hora. Ou talvez não fosse o momento do negócio, ou talvez você não tenha preparado direito a pessoa? O que você acha? Também, mas tem um grande problema aí, Dani, porque quando você chama uma pessoa que não está pronta para empreender, você chama ela, eu chamei um monte de gente que estava dentro do arquétipo que eu queria. Tá. Então essa pessoa faz parte, eu acho que é legal, vamos trazer. Só que as pessoas não estão preparadas. E é preparado do mindset. Porque a faculdade, ela prepara o educador físico para dar aula.
mas ela não prepara o cara para empreender. Mas não é só a faculdade de educação física, é qualquer faculdade. Justamente. Uma faculdade de odontologia, ela prepara o cara para consertar a boca das pessoas, consertar o dente, mas não prepara para ter um negócio. Justamente. Então, por isso é muito difícil. Prepara o médico para ser médico, mas não prepara ele para ser dono do consultório dele. Então, nenhuma faculdade prepara ninguém, nem a de administração, da qual eu fui professora, não prepara a pessoa para ser dono do negócio. As faculdades preparam as pessoas para serem empregadas ou prestadoras de serviço, né? Mas não para empreenderem, para terem uma visão de crescimento, inclusive. Né? Então, eu acho que é difícil achar alguém preparado já. É difícil. Tá. Porque, assim, a pergunta que eu mais ouvia era, mas como que vai ser se você não estiver aqui? E aí eu falava, não, eu vou dar tudo suporte, a gente vai fazer tudo junto. O medo. O medo. E quando a pessoa fala de medo, eu lembro logo de Napoleão Hill. Mas é o medo. Depois a gente fala sobre isso. Mas é o medo. E a galera tem muito medo de empreender, cara. A galera sente muita dificuldade de ter o próprio negócio. Né? E voltando naquilo que a gente estava falando, a faculdade não prepara. Duas coisas que a faculdade deveriam preparar as pessoas. Primeiro é para vender. Com certeza absoluta. Porque independente da faculdade, a pessoa sai totalmente crua para fazer um processo de vendas. E segundo, é para a pessoa empreender, cara. Porque senão você vai fazer uma faculdade e você vai ficar a vida inteira trabalhando para os outros. E não tem problema, desde que você queira isso. Se te fizer feliz. Entendeu? Né? Então, bom, e aí você quebrou Quebrei. esse estúdio. E aí? E o baque? Dani, é uma dor assim. Como é que é trancar a porta, apagar a luz, trancar a porta? Que sensação é essa? Meu, a sensação é uma sensação assim de perca total, sabe? Como se estivesse tirando um pedaço de você. Porque você tem aquele sonho, e eu já entrei na educação física querendo ter um negócio. E aí você tem aquele sonho, é como se alguém arrancasse um pedaço de você, e você fica totalmente perdido. Porque você fala, o que eu vou fazer agora? Então quem estiver assistindo, que já empreendeu, sabe o que eu vou fazer quando o negócio fecha. Eu faço o quê? Eu volto para onde eu vim, eu continuo daqui, o que eu vou fazer da minha vida? Então aí vem a pergunta que eu queria te fazer. Por que quando não deu certo, você não voltou para o mercado de trabalho e voltou a dar aula numa grande academia? Como eu vejo, eu não sei se a minha percepção está errada, a maioria das pessoas fazerem. Então a pessoa vai, ela sonha em ter um negócio dela, ela monta e dificilmente vai dar certo na primeira vez. É mais fácil dar errado na primeira vez. E aí o que a pessoa faz? Ela fala, não deu certo, não é pra mim. Não é pra eu fazer isso. E ela volta, dá um passo pra trás e vai voltar a ser empregada de outra pessoa. Por que você não fez isso? Por que você persistiu? Tá, primeiro porque eu acredito no princípio da antifragilidade, do Nassim Taleb. Você vai falar assim, explica o que é antifragilidade. É claro que eu vou falar, porque as pessoas não sabem. Eu vou explicar. Então, antifragilidade é como a pessoa passa por um momento de muita dificuldade e aí ela pode desistir ou ela pode continuar. Tá. A pessoa que continua, ela já está criando um mindset de antifragilidade. Entendeu? Então, a antifragilidade, a pessoa quebrou, que foi o que aconteceu comigo, eu poderia voltar, mas é um caminho sem volta. Porque quando você empreende... Então, só pra galera que tá tomando café com a gente entender melhor. Tá. Então, antifragilidade não é não quebrar. Não é não quebrar. É a capacidade de levantar de novo. Levantar de novo, isso. E Só de que preferência com algum aprendizado, mais resistente. Isso. Né? Porque antifragilidade é uma coisa e resiliência é outra coisa. Resiliência é quando uma pessoa passa por um momento de dificuldade, que essa pessoa volta e fala, eu vou seguir. Mas essa pessoa não está tão forte ainda. Ali é resiliente. Entendeu? A antifragilidade é quando a pessoa passa por um momento de dificuldade, que ela volta e fala, agora eu tô mais forte, eu vou fazer esse negócio. Eu aprendi com isso, eu vou absorver tudo que eu posso e agora eu vou melhor, vou inclusive me preparar mais, vou estudar mais, vou me dedicar mais, vou observar, vou a fundo aonde eu acho que foram as minhas falhas. É isso. Bom, e aí continua. E aí por que continuar empreendendo? E por que não voltar da aula? Por que não voltar às origens? Então, Dani, é justamente isso, porque eu tenho o sonho de... eu não gosto de sonho, porque sonho parece algo muito longe. Eu tenho o objetivo, é isso, de mudar a história da minha família.
entendeu? E eu sei que trabalhando de CLT eu não vou conseguir. Perfeito. Entendeu? Então esse é o jogo. É engraçado porque assim, o jeito que você fala, eu tenho o objetivo de mudar a história da minha família, você fala com um brilho no olho que assim, isso já é certo. Sim. Né? Já é certeza, já tá mudando, na verdade, né? Então, é incrível, porque aí vem toda aquela história da fé carregada pela determinação, né? Eu vejo muito isso em você. E me fala uma coisa, você, bom, já ficou claro, todo mundo já percebeu que você é um leitor voraz, né? E eu queria saber o seguinte, que livros você sugeriria para uma pessoa que ou já está empreendendo, mas ainda está tendo dificuldade, ou pensa em empreender? Quais seriam as suas principais sugestões de livros? As principais sugestões que eu daria, o primeiro livro é A Única Coisa. Foco. Foco. Porque quando você começa a empreender, aparece um monte de coisa pelo caminho. Tá. E distrações. Se você não tiver justamente. As distrações. Se você não tiver cuidado, você não vai direto ao ponto, entendeu? Então é um livro de foco. E dentro desse livro ele fala qual que é a única coisa que você tem que fazer que vai tornar o resto do teu dia muito mais fácil. Então tem uma única coisa que se você fizer, o restante do teu dia vai ser muito mais fácil. Então o primeiro livro que eu indicaria para quem está assistindo a gente é ler o livro A Única Coisa. Gary Keller e Jay Papasan. Perfeito. É esse. O segundo livro, e depois, é um livro de um cara brasileiro. Ele chama Thiago Matos. O livro dele é Vai Lá e Faz. Esse é o nome do livro. Show. Vai Lá e Faz. Esse é Empreendedorismo na Veia. É um livro muito top. Esse é o seguinte, né? Se você fica planejando muito, planilhando muito, não vou lembrar o nome dele agora, mas o dono da reserva, né, tava lá fazendo as planilhas e tal, e o pai dele chegou pra ele e falou: filho, o negócio é o seguinte, faz essas camisetas e vai vender, faz essas bermudas e vai vender pros seus amigos. E foi assim que ele começou o negócio dele. Então, assim, não que a gente não deva planejar, mas às vezes a gente se perde tanto e não vai pra ação. Justamente, é isso. É isso, né? Isso. O livro. Vai pra ação. Vai lá e faz acontecer. Então esse é um livro que eu indico, assim, sem dúvida alguma, para quem quer empreender e para quem já está empreendendo. Show. Porque é um livro que lá a pessoa vai aprender a criar um produto mínimo viável. Porque talvez quem está assistindo a gente fica assim... Steve Jobs, né? Steve Jobs. A pessoa fica assim, eu preciso ter dinheiro. Mas isso daí é uma desculpa que a pessoa que quer empreender ou que já empreende... Eu precisava ter um carro, eu precisava ter um computador, eu precisava ter um notebook. Eu tenho um computador, mas eu precisava ter um notebook. Justamente. Eu precisava ter alguém que me ajudasse, eu precisava ter alguém que me apoiasse. A pessoa vai sempre buscar... Precisava ter mais tempo. Precisava ter mais tempo. Aí você olha, a pessoa dorme 10 horas por noite. E fica na televisão toda noite. Fica na televisão. Né? Então esse é um livro que assim, eu indicaria de olhos vendados. Show. Outro livro que eu adoro, inclusive é um autor, é o Napoleão Hill. Perfeito. Tá? Que ele é uma pessoa assim que eu admiro muito. Ele que fundou o princípio do Mastermind. Quem não explica o que é Mastermind? Vamos falar o que é Mastermind. Mastermind é uma mente mestra. Então, o que versa o Mastermind? Quando tem duas pessoas juntas, unidas por um mesmo propósito, cria-se uma terceira mente. Então, duas mentes conectadas criam uma terceira mente. Esse é o princípio do Mastermind. Então, o Napoleão Hill, ele foi um dos pioneiros, ou pioneiro, se não me engano, de cunhar esse princípio do Mastermind. E o livro é o livro que chama Mais Esperto que o Diabo. Maravilhoso esse livro. Esse livro transformador. É incrível. Ele é um saca-rolhas de mentes enferrujadas. É um livro muito foda, que se o cara quer empreender, ele tem que ler esse livro, porque é muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom. Lá ele fala dos medos, que é o medo da pobreza. As pessoas que estão assistindo a gente, talvez tenham medo da pobreza. Medo do fracasso. Medo do fracasso. Medo do que os outros vão pensar. Medo da crítica, né? Da crítica. Eu lembro quando eu era criança, às vezes a professora fazia uma pergunta para mim na escola, e eu sabia a resposta, mas eu não erguia a mão porque eu tinha medo do que os meus coleguinhas iam falar de mim. Tipo, ele falou, mas e se tiver errado?
E aí você perde um monte de oportunidades, um monte de expressar o que você pensa. Quantas pessoas deixam de ter sucesso, né? Lembrando que sucesso não necessariamente é ser uma celebridade e nem ser milionário, mas é simplesmente ser realizado, né? No meu ponto de vista. Quantas pessoas não deixam de ter sucesso simplesmente não, porque na verdade ele é um gigante, né? Por medo de fracassar e medo do que os outros vão pensar. O medo da crítica é muito forte, cara. Muito, muito forte. E aí depois ele fala de outros medos lá, que é o medo da morte. Até se você pegar, tem algumas pessoas que falam, por que eu vou fazer isso? Eu vou morrer. Mas estatisticamente não é pra você morrer agora. Né? Então você tem que construir alguma coisa. Então é um livro muito bom, vai falar sobre o ritmo hipnótico, né? As pessoas que ficam fazendo a mesma coisa durante sem nem pensar por que estão fazendo, pensar por quê. Seguindo o ritmo da manada. Isso. Né? Já ouvi muita gente falar, meu irmão, ele fala muito isso, ele fala assim, ó a manada indo. O ritmo da manada. Tudo junto, justamente. Né? E sem pensar por quê, sem pensar pra quê, simplesmente vai indo, acorda na segunda-feira, dorme na sexta-feira, faz um churrasquinho no fim de semana e é isso. E acabou. Né? E quando acaba o Fantástico, a pessoa dá aquela triste, depressão, né? Porque não Você sabe que quando eu li, antes de ler Mais Esperto que o Diabo, quando eu li Quem Pensa Enriquece, que o Napoleão Hill começa a falar desse conceito, né? Eu sou uma certificada mastermind, então sou completamente fã do Napoleão Hill, me ensinou demais. E um pensamento que me veio quando, nessa passagem, eu falei, gente, isso é bíblico. Porque na Bíblia fala, se 2 dentre vós se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Então é bíblico e é quântico, né? E é incrível, porque esse conceito do mastermind é o tal do sozinho você até pode fazer. Sim. Mas se você compartilhar com alguém, é mais rápido e com certeza vai ser maior, né? Mais algum livro para quem está empreendendo, para quem está pensando em empreender, para quem está morrendo de medo de empreender? Para quem está pensando em empreender, o meu livro. Conta pra gente do teu livro, então. Bom, esse é um livro que eu lancei junto com o Joel e outros coautores. É um livro que chama Heróis, nem todos usam capas. É lindo. Você tem um, né? Tem um lindo, legal. Lindo. Então, lá tem muita história de pessoas que empreenderam, de pessoas que passaram por momentos de muita dificuldade, de pessoas que de fato conseguiram se tornar pessoas antifrágeis. Então, esse é um livro que eu indico, super indico, inclusive. Show. Eu acho que tem que ler também. Boa, legal. E me fala assim, e agora eu quero saber, de todos os livros que você já leu, qual foi o mais importante de todos, aquele que mudou sua vida? Eu, esses dias, assistindo um podcast do Jerônimo Temel, ele citou, achei super interessante, porque sou mega fã dele, que o livro que mudou a vida dele foi exatamente o livro que mudou a minha vida. Conta. Que foi Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Então eu sempre falo assim, gente, por que na 8ª série, em vez de eu ler Lena, que me deixou extremamente deprimida, aquela vida da Helena, por que eu não li Pai Rico, Pai Pobre na 8ª série? Mas pelo menos eu li com 40 anos, eu não fui ler com 80. Né? E esse livro literalmente mudou minha vida. Qual foi o livro que mudou sua vida? O livro que mudou a minha vida foi A Única Coisa. A Única Coisa. Legal. Foi esse livro. Se eu tivesse lido esse livro muito antes... Quando que você leu? Quando que você leu, então? Quando eu comecei a trabalhar junto com o Joel, em 2014, 2015. Tá. Eu li nessa época. Tá. Mas se eu tivesse lido ele muito antes, eu teria sido, acho que, uma pessoa bem melhor. Teria amadurecido antes, entendeu? Mas assim, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Não é? Eu acredito muito nisso, tá? Então tudo acontece no momento que tem que acontecer. Você acredita na lei da atração? Eu acredito. Por quê? Muito. Por quê? Porque você atrai aquilo que você pensa, né? O coach versa muito sobre isso. Por que algumas pessoas ficam pensando, querendo ganhar na loteria e não funciona? Pô, Dani, essa é uma boa pergunta, hein? Porque eu encontro uma galera que eu quero ganhar. Você sabe por quê? Não, como eu não? sei por quê. Por quê? Porque ela tem dúvida se ela vai ganhar na loteria. O X da questão da lei da atração é a dúvida. Olha que ela legal. tem dúvida.
Quando você não tem... Por isso que eu te falei assim, quando você falou, não, eu quero mudar a história da minha família. O brilho no teu olho deixa claro que você não tem dúvida sobre isso. Sim. Então fica muito fácil de olhar e falar, cara, ele já conseguiu. Né? Agora, eu quero ganhar na loteria, mas quantas pessoas ganham na loteria? Qual que é o percentual? Você pode querer o quanto você quiser. O segundinho que você pensa assim, mas será que eu vou conseguir ganhar na loteria? Pronto. Acabou com a lei da atração. Então, na verdade, o sentimento precisa ser total. Sim, sem dúvida. O sentimento precisa ser total. Legal, aprendi. Que sacada legal. Show de bola. Bom. O poder do subconsciente. E daqui a pouco eu lembro o outro livro que explica. Mas o poder do subconsciente, maravilhoso para entender como que funciona essa história do pensamento total. O pensamento completo, sem dúvida. Legal. E tem estudos que falam que a gente fica 90% do tempo no inconsciente, né? 90% do tempo. Aí tem o pré-consciente e o consciente. E ali distribui. E o grande problema é que a gente tem um inconsciente ou um subconsciente que não foi moldado por nós. Ele é moldado até os 7 anos, de acordo com as experiências que a gente vive, com as coisas que falam pra gente. E muitas vezes falam sem querer, falam sem pensar. Ninguém faz ou fala nada pra prejudicar a gente, né? Mas assim, a gente é movido por ideias que não são nossas. Com certeza. 95% do tempo, na verdade. E ali onde cria as crenças, né? Nessa os fase... paradigmas, os famosos paradigmas. Justamente. Do eu sou pobre, eu não tenho condições, eu não tive oportunidades. Justo. Então eu não vou poder, eu não tive estudo. É isso aí. Né? Isso é uma frase que a gente ouve muito no Brasil. Eu não tive estudo, então eu não tenho como ir pra frente, eu não tenho como progredir. Mas tem um grande player, eu não vou lembrar agora, mas ele fala assim, eu não fui pra Harvard, mas as pessoas que foram pra Harvard trabalham pra mim. Show de bola. Entendeu? Então é um cara que não teve estudo, mas ele conseguiu contratar as pessoas que foram pra Harvard. E depois quando a pessoa estiver numa grande fase, numa grande ascensão, ela vai perceber que ela não vai poder fazer tudo. Então você precisa de um cara bom no marketing, você precisa de um cara bom de liderança, de gestão. Aliás, sexy de especialistas, né? Sim. Se quiser dar certo. Isso. E que conselho você daria para alguém que tá com vontade de empreender? Às vezes a pessoa nem tá com tanta vontade de empreender, mas ela tá com muita vontade de mudar o que ela tá vivendo hoje, né? A gente vê, tem muita gente infeliz seguindo numa vida que não traz nem felicidade, nem prosperidade, nenhum tipo de realização, simplesmente porque precisa pagar as contas. E isso é muito triste. Sim. E às vezes a gente sabe que na vida de todo mundo passam as oportunidades. Ou em algum momento em que a pessoa às vezes está mais relaxada, ou que ela está um pouco mais em contato com a espiritualidade dela, quero isso seja o que for, surge aquele momento de intuição, né? E se eu montasse um negócio de livros digitais? E se eu montasse uma empresa de internet, não sei o que lá? E aí a pessoa, pelo medo, mas quem sou eu? Quem sou eu para montar um negócio desse, né? Eu não tenho os recursos necessários, ou o medo de não dar certo. Que conselhos você daria para essas pessoas? Primeiro, essas que estão travadas numa situação infeliz, sem conseguir fazer nada para mudar. O conselho que eu daria é para a pessoa ir lá e fazer. O quê? Vai lá onde e vai fazer o quê? Então, para ela fazer aquilo que ela quer de fato fazer. Entendeu? Porque se você pegar uma pessoa que tem um mindset fixo e aí você comentar com ela, por exemplo, Dani, eu quero abrir um restaurante. A pessoa que tem um mindset fixo vai te falar assim, nossa, mas tem tanto restaurante. Você é louco. Pra que você vai abrir um restaurante? Isso, fulano quebrou semana passada. Tem gente que abre restaurante. Então, peraí. Então, você tá falando de uma coisa agora que a gente não tinha falado ainda. Legal. O ambiente. O ambiente. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Justo. Porque se você pedir uma opinião... Será que essa pessoa, então, não precisa... será que um ponto de partida não é começar a conviver de alguma forma, nem que seja assistindo o vídeo do YouTube. Isso. Com pessoas que já fizeram o que ela pensa em fazer, que já deram certo de algum jeito.
que realizaram seus sonhos, que passaram por dificuldade, foram atrás e conseguiram, que tem a mesma... Porque tem tanta história, né? Tem, muitas. Será que esse não é um ponto de partida legal? É justamente o ambiente. Tem uma frase que o pessoal fala, essa frase é clichê, mas não é. O Jim Rohn falou assim, você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo. Então, se você passa muito tempo com essas pessoas, que quando você tem uma ideia, as pessoas já podam a tua ideia, é lógico que você não vai prosperar. E não estou falando no financeiro, mas estou falando na ideia. Se você der uma ideia e a pessoa já cortar, essa ideia não vai ter segmento. E você vai parar por ali. Então, o ponto central é você, de fato, conviver com as pessoas. Né? As águias da mesma plumagem. Aves da mesma, aves da mesma plumagem voam juntas. Águias voam com águias e não com galinhas. Tem que dar o crédito pro autor. Quem que é o autor? Então, o Wendel Carvalho fala muito essa frase. Eu não sei se é dele, mas assim, eu ouço muito dele. Me vem ele quando eu falo essa frase. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Você tá junto com as pessoas que de fato pode agregar alguma coisa na sua vida. Porque o Joel fala muito isso, não escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Porra, é um fato. A pessoa não construiu nada, a pessoa não teve nada, né, dentro do empreendedorismo. E aí como que essa pessoa vai dar um conselho para você? Pois é, isso é uma coisa muito louca. E que as pessoas fazem muito, eu já fiz, pedir um conselho para alguém que não é bem sucedido naquela área. Não porque é fracassado naquela área, mas porque talvez nunca tenha nem seguido por aquele caminho. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que buscar ouvir o conselho de quem já trilhou o caminho e de, mas eu não conheço ninguém assim. Pô, vai ler livro, vai ler heróis, nem vai todos os podcast, vai escutar os podcasts. Vai escutar podcast, vai no YouTube, procura vídeo, pessoas bem-sucedidas, né? É só dar um Google. O que você escreveu, o que você está buscando lá, né, o YouTube te traz. Sim, com certeza. Então esse é o primeiro ponto, sabe? Tá junto com as pessoas que você quer modelar. Tá. E os recursos? Mas eu não tenho os recursos para começar. O que você falaria? As grandes empresas nem sempre começaram com muito dinheiro investido. Nem sempre não. Acho que na maioria das vezes, acho que 90%, tudo começou com um produto para ser testado. Então, se você pegar, por exemplo, a Uber mesmo, essas empresas que estão renascendo, e não são empresas que estão sendo criadas, né? Porque o Uber, ele já pegou uma ideia, por exemplo, do táxi, e aí ele adequou a realidade hoje das pessoas. Aprimorou, isso, justamente. Porque faz tempo que ninguém cria algo novo. Muito, muito tempo. Então, começar com um produto mínimo viável. Algo que seja muito barato. Então, eu quero ter um restaurante. Talvez se você começar a fazer as marmitex na sua casa e começar a vender essas marmitex, entregar... Ou um prato específico que você saiba fazer super bem, né? Isso. Você já vai estar validando a sua ideia. Então, esse pega é o encomenda, né? Isso. Faz no fim de semana, chama os amigos para testar. Chama a gente! Chama a gente, faz no fim de semana, chama a gente pra testar. A gente comenta, tira umas fotos, coloca nas redes sociais, começa a pegar a encomenda dos amigos e fala, no sábado eu vou fazer de novo. Se você quiser encomendar, vai lá comigo. É uma ideia, né? É uma ideia. Agora eu só não sei se essa ideia é escalável, né? Porque você falou do Uber... E aí entra o conceito de startup, porque eu acho que muita gente tem dúvida, né? Uma startup, qual que é a diferença de uma startup e de um pequeno carrinho de cachorro-quente, por exemplo? Né? A diferença está justamente na escala. Né? Se eu tenho um carrinho de cachorro-quente, para eu crescer eu vou precisar ter vários. Justo. E a cada carrinho novo eu tenho que investir, comprar um novo carrinho e começo a contratar funcionários. Quer dizer, o meu custo aumenta à medida que o meu negócio aumenta. E o conceito de startup é justamente o meu custo não aumenta na mesma proporção que o meu negócio cresce. Né? Então daí o sucesso do Uber e de, enfim, Facebook e todas essas startups que viraram bilionárias. Você acha que seria bacana a pessoa pensar por aí também? Isso vai me dar escala? Ou não necessariamente ela precisa disso para começar? Para começar, ela tem que pensar na escala. Isso tem que estar enraizado dentro dela.
mas ela não pode se deixar Paralisar. por causa da escala. Show. Porque você só vai ter escala se você começar. Show. Entendeu? Então esse é o ponto central. A pessoa não pode se paralisar, se neutralizar pensando, eu não tenho escala ainda, então eu não vou começar. Perfeito. Pra gente concluir, meu amigo, foi maravilhosa a nossa conversa. Eu queria que você deixasse um último cafezinho de presente pro pessoal que tá assistindo a gente. Uma frase, ou uma história, ou um conselho, ou um recado. Tá. Algo que você possa dar de presente num cafezinho pra alguém. O que eu posso deixar de presente num café é para as pessoas lerem muito mais. As pessoas precisam ler muito, estudar muito. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, mas eu não gosto de estudar. Não eu gosto não de gosto ler. de ler. É. Então você precisa criar o hábito da leitura. Como que cria? Charles Duhigg, Poder do Hábito. Como que cria o hábito da leitura? Então, no livro do... A gente ia acabar, mas agora você vai ter que explicar. explicar. Então, primeiro a pessoa tem que ter um gatilho para ela ler. Né? Então, pode ser um horário específico do dia. Eu vou ler sempre no horário que eu acordar, por exemplo. É uma boa estratégia. Uma página. Uma página, isso. Um parágrafo, pode ser? Pode ser. Tá. Pode ser. Uma página, um parágrafo, a pessoa começar. Depois do gatilho, tem a recompensa. Você vai começar a pegar o conteúdo e masterizar esse conteúdo. Se eu ler um parágrafo, eu posso comer um bis. Entendeu? Isso daí é o final, Dan. Você já falou no final. O final é a recompensa, né? Que depois você vai ter a recompensa de tudo que você está estudando. Tá. As pessoas gostam de estar próximo das pessoas que têm conteúdo, que estudam, que de fato pode dar um conselho construtivo. E quem lê evolui, é inevitável, não tem jeito, né? Eu acho que ter essa consciência de que se você lê, você vai evoluir. Não fica preocupado nem como, mas é uma certeza absoluta que você vai evoluir. Sim, sim. Né? Então esse é o ponto central. Eu deixaria essa dica pra galera, comecem a ler. Quando? Agora. Agora, daqui 2 minutos. Daqui 2 minutos, pega uma página, vai ler. Porque a pessoa fala, eu não tenho o hábito de ler. Puta, isso daí é mentira, meu. Porque o tempo todo as pessoas lêem. Hoje em dia o WhatsApp a pessoa tá lendo. Tá lendo, é verdade. Entendeu? Só que ela tá lendo um negócio que não agrega nada. Não agrega nada pra ela. Então, a leitura já tá lá, já tá enraizada. E a galera vai começar com a única coisa. A única coisa. Então, a única coisa, começa a ler daqui 2 minutos, meu querido. Muito obrigada. Conversa maravilhosa, uma delícia esse café. Esse foi o Café com Business, um podcast sobre negócios, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Um beijo, até a próxima.